Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast da Sociedade Brasileira de Endodontia, dentro dessa campanha de valorização da especialidade, hoje com um tema muito importante a ser discutido na temática, que é endodontia versus implantodontia, são antagonistas ou complementares? E para isso temos aqui o professor Giuseppe Romito, professor de periodontia e implantodontia da USP. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós estamos aqui com a presença ilustre internacional, também o nosso grande amigo, professor Renato Mioto, que tem contribuído sempre, de forma incrível com a nossa sociedade. Renato, obrigado mais uma vez. Sei que você está aí no congresso da AE, saiu um pouquinho para bater esse papo com a gente, então muito obrigado. Eu que agradeço, acredito que seja uma excelente oportunidade, estou muito feliz de estar aqui e parabéns pela iniciativa. Obrigado. E nosso parceiro aí de gravações, Manuel? Estamos aí gravando alguns episódios que serão lançados aí nas próximas semanas e obrigado pela sua presença aqui. Maravilha, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado à Sociedade Brasileira de Endodontia pela oportunidade de estar aqui com vocês. Excelente. Então vamos começar nosso bate-papo e nada melhor do que soltar a pergunta tema, do nosso podcast, que é endodontia e implantodontia, são antagonistas ou complementares? Então, acho que quando a gente fala do tema endodontia e implante, primeiro, de fato, eles não são antagonistas, são totalmente complementares. Eu acho que a odontologia tem que partir do ponto que a gente tem que fazer o máximo para preservar o dente. Ponto. Tá? Eu acho que esse conceito tem que sempre estar muito claro na cabeça de todos os dentistas. A gente tem que ir até o limite técnico possível para salvar um dente, para manter o dente na boca. Uma vez que esse dente foi diagnosticado como condenado, quando ele passa para o diagnóstico que ele está de fato condenado, por N razões, entendeu? Pode ser por problema periodontal, por um problema endodôntico, uma trinca, uma fratura, seja lá qual for o diagnóstico, aí é que a gente vai pensar no implante. Tá? Agora, antes, eu sou da conduta, e não sou eu, Giuseppe, a literatura científica deixa isso absolutamente claro, entendeu? De tudo que a gente tem com fundamentação científica que o dente precisa ser preservado. O restante, e acho que a gente vai discutir muito aqui, que tem conceitos errados, informações erradas, muita fake news, e muita fake news baseada em situações que vêm para confundir os profissionais que, infelizmente, não têm uma base muito boa e, principalmente, a população, que são os pacientes, aonde, acho que a gente vai discutir bastante isso, já vem com aquele conceito, aquela história, através das mídias sociais, de que, e eu já ouvi isso, não se trata endodonticamente, não se faz o canal do dente, por N razões, a gente vai discutir isso aqui entre nós, é melhor extrair o dente e colocar o implante. Isso, para deixar absolutamente claro, isso é criminoso. Ponto. O restante a gente vai discutir aqui, ciência, vai discutir casos, planejamento, a gente tem várias coisas que são passíveis de discutir. Agora, não é antagonista, é absolutamente complementar e cada um no seu momento. O implante vem no momento final, quando aquele dente, infelizmente, por N razões, ele foi condenado. Mas não condenar um dente, principalmente, como é o tema de hoje, porque não se deve fazer endodontia, não se deve fazer o canal do dente de forma alguma. Com os especialistas em canal, a gente pode até discutir a dificuldade de fazer alguns canais. Mas isso é outro assunto, é técnica. Mas conceitualmente, de forma alguma. Nós vamos ter até um episódio, nós vamos discutir essa evolução tecnológica na endodontia, mostrando as novas ferramentas que nós temos, que auxiliam no aumento de previsibilidade, enfim. Mas, Renato, me conta aí, qual o seu pensamento? Antagonistas ou complementares? Eu acho que é um tema muito, muito interessante que você levantou, porque a gente está vivendo um momento da endodontia, não só a endodontia, mas da odontologia, que todo mundo julga, Todo mundo coloca dedo para poder entender a necessidade de tudo.
E junto com uma inundação de informação que a gente recebe de mídias sociais, aonde eles acabam, numa tentativa de educar, deseducando. Isso acontece muito, né? Porque todo mundo virou um influenciador dos seus seguidores e todo mundo quer influenciar os seus seguidores baseado nas suas próprias experiências. E aí começa a gerar um monte de equívocos. Eu acho que o primeiro ponto para a gente discutir, eu separei 2 pontos na minha cabeça aqui, porque eu concordo com o Giuseppe, se o dente está condenado, ele já está condenado. Não tem que a gente ficar tentando bater numa tecla onde não há uma necessidade. Acaba sendo mais danoso para o paciente. E quando ele não está condenado, eu acho que vale, sim, tentativas dentro de todos os recursos que a endodontia já provou, que ela pode ter sucesso, para salvar aquele elemento dentário. Então, eu estou completamente alinhado. Eu acho que o ponto da discussão aqui é quando o dente está condenado, como julgar esta condenação? Porque às vezes é mais fácil falar que ele está condenado do que tratar, né? Então esse é um ponto a gente discutir para saber que muitas vezes essa condenação ela é oportunista, né, e não realmente efetiva, porque no começo essa condenação era financeira, né? O implante era muito caro, então vale a pena tentar a endodontia. Hoje, o implante não é mais um absurdo de caro. E aí acaba sendo julgado, mas aí custa mais barato eu tirar o meu dente do que manter o meu dente, ou do que tratar o meu dente. Então essa é uma sementinha aí para a gente discutir. E a segunda ainda tem sucesso? Né? Será que mesmo tentando salvar esse dente endodonticamente, ele vai ser salvo? Porque o que a gente vê sendo mal dito e espalhado é que independente que a endodontia seja mal feita ou bem feita, ela nunca terá sucesso. Que também é um equívoco e a gente precisa discutir. Então, o que eu vejo é que a gente precisa alinhar bem, né, quais são os parâmetros do condenado. E segundo a endodontia sim tem sucesso desde que bem executada. O que a gente não pode é ver que o sucesso não ocorreu por uma má condução e colocar como um fracasso de uma especialidade. Perfeita essa reflexão, sabe, Renato? Porque eu tenho pensado muito sobre isso, né? As pessoas têm transferido muitas vezes as suas limitações profissionais para os casos clínicos dos seus pacientes. Então, talvez o profissional não consiga realizar aquele procedimento e não quer dizer que aquele procedimento não deva ser realizado. E por isso nós trabalhamos interdisciplinaridade, trabalhamos interespecialidade, porque muitas vezes a minha limitação ela não é a mesma limitação do colega, né? E nós não podemos transferir a nossa limitação para o caso, né, Manuel? Eu concordo totalmente, e é muito interessante a gente ver essa visão de um implantodontista e de endodontistas convergirem para algo que eu tenho assim, desde a base do meu aprendizado, que o implante ele foi criado para substituir um dente perdido ou um dente ausente. E parece que com o caminhar do tempo isso foi distorcido e obviamente por algumas pessoas essa definição original ela foi substituída por agora a gente pode optar se a gente vai salvar esse dente ou se a gente vai fazer um tratamento endodôntico, às vezes um tratamento, não é nenhuma reintervenção, né? Ou se a gente vai colocar um implante e dando essas opções como se fossem alternativas em um determinado momento que você não deveria nem estar pensando nessa alternativa do implante. Isso daí que eu acho que a gente tem que discutir de uma maneira muito séria, de uma maneira embasada, sem esse distorcimento que aconteceu da ideia do implante como um substituto para um dente que você pode salvar, mas que o paciente pode optar por colocar um implante se ele quiser, se ele achar melhor assim. Eu acho que clinicamente a gente se depara de uma forma simplista, óbvio, com 3 situações, né? Uma situação A, em que a endodontia ela tem alta chance de sucesso, é o único tratamento a ser indicado e nós não devemos, né, como o Emanuel falou, colocar nas mãos do paciente uma escolha que ele não tem conhecimento científico para aquilo. Uma segunda situação clínica em que o dente está condenado.
manter aquele dente é causar um problema ao paciente, perda óssea, manutenção de infecção, em que a única alternativa é a exodontia e a substituição, seja por implante, uma prótese, enfim. Mas nós temos aquelas situações limítrofes, intermediárias, em que, né, a manutenção do dente é possível, mas talvez com menor previsibilidade de sucesso, em que a implantodontia pode entrar com uma alternativa, e é exatamente o que o Renato colocou, né? Como definir isso? Como nós vamos definir quando extrair e quando não extrair em situações assim? E talvez seja nesse momento que entra a famosa odontologia baseada em evidências, né? Em que você traz todo o embasamento científico fundamental para qualquer passo clínico, etapa clínica, mas que também você leva em consideração a sua experiência clínica e a vontade do paciente. Claro. Entendendo, colocando para ele riscos, vantagens, desvantagens, né, de se manter ou não esse dente. Né? Então esse eu acho que é o ponto-chave de discussão, essas situações limítrofes entre as duas especialidades, em que nós precisamos optar pela manutenção do dente em algumas situações e outras pela exodontia. E entra um outro ponto que a gente podia discutir também, né? A importância de manter o dente, porque muitas vezes nem o profissional da odontologia entende a importância da manutenção daquele elemento dentário, né? E simplicitamente fala, é muito mais fácil substituir pelo implante, né? E aí entram as consequências, talvez a longo prazo, estéticas, de manutenção, né, da estrutura, enfim, a gente podia conversar um pouco sobre isso, sobre a importância de se manter o dente e concomitantemente essa definição, né, Renato, em extrair ou não o dente. Correto, exatamente. Até eu queria, acho que fazer um exercício aqui, perguntar para o José, porque assim, aonde está o grande ponto da endodontia que eu vejo hoje? O mundo quer ser mais rápido, o mundo quer ser mais produtivo, né? Então você vê que os cimentos endodônticos que são pré-mixados, eles têm mais aceitação do que o que precisa misturar. Ninguém relaciona ou discute qual tem mais performance, qual tem melhores resultados. O clínico quer o mais fácil, independente que ele seja melhor ou pior. E essa mesma rapidez ou tentativa de produtividade foi um vilão da endodontia, ou está sendo. Não sei se para o implante é a mesma coisa, José. Porque a endodontia ela precisa de descontaminação, ela precisa de efetividade. E como nós estamos cada vez mais rápidos em nome da evolução tecnológica, a gente está preparando mais rápido e descontaminando menos. E aí todos os sinais que a gente aprendeu como uma endodontia bem realizada, que é aquela imagem radiográfica, não mostra a contaminação residual. Então acaba tendo uma imagem de endodontia bem realizada fracassando. E aí começa a ser a discussão de que a endodontia não tem sucesso, o que é equivocado. Então essa rapidez do ato clínico está sendo um jogador contrário a gente. Você sente isso mesmo no implante? O implante evoluiu dessa mesma forma, gente querendo colocar de qualquer jeito, gente querendo ganhar dinheiro a qualquer custo e colocando de forma equivocada e também tendo insucesso? Porque a gente sabe que o sucesso também não é 100% do implante, correto? Sim, sem dúvida, Renata. Eu vou pegar um pouco, vou voltar um pouquinho atrás e pegar o que o Emanuel falou lá em relação... Ele comentou que é como se a gente estivesse tendo que rediscutir coisas que já estavam consagradas na odontologia. E, de certa forma, eu concordo com ele. A verdade é o seguinte, saindo um pouco do aspecto técnico, a gente só está tendo que fazer podcasts ou reafirmar, ou formadores de opinião com embasamento científico, está tendo que tomar atitude. E nesse ponto, acho que a Sociedade de Endodontia está fazendo um trabalho muito bem feito com esse projeto, porque, veja, a partir do momento em que aqueles que têm o conhecimento, que são os formadores de opinião, no sentido de que tem embasamento científico, etc., eles não tomarem a atitude de iniciarem a discussão e fazerem o contraponto de toda a fake news, de todos os problemas que as mídias sociais trouxeram. Eu não sou contra a mídia social,
mas tem muita coisa ruim na mídia social, o que acontece? O que prevalece é a informação errada. Então eu acho que o projeto de vocês, nesse sentido, fazendo aqui um parênteses, é muito oportuno e importante, não só para a endodontia, eu acho que deveria se espalhar pelas outras associações, pelo seguinte, porque a partir do momento em que a gente não se posiciona, você abre espaço para que aqueles que não têm ou não deveriam ter autoridade para se posicionar ganhem mercado. Em última análise, por questões financeiras, a gente vai discutir isso. Agora, voltando, quando é que aquela sua pergunta inicial, Renato, quando se deve ou não condenar um dente? Acho que a primeira coisa, quando a gente fala dente e implante, né, a gente tem que separar as coisas. Dente é dente, implante é implante. Não existe nenhum trabalho na literatura que diga que a substituição de um dente por um implante é melhor, quando o dente está bem tratado. Então vamos falar do beabá. Primeira coisa do dente: prevenção. O ideal, não ter cárie, não ter nada, é isso que a gente devia fazer na odontologia. Mas, por N outras razões, socioeconômica, cultural, etc., a gente podia discutir horas aqui, a pessoa tem cárie. Eu nem vou falar de doença periodontal, eu vou falar de cárie para chegar na endodontia. Cárie, uma restauração bem feita, bem indicada, ela é a coisa certa a se fazer, certo? Por N razões, precisa fazer a endo, tem um diagnóstico de endodontia bem correto, né? Aí me desculpem se eu tiver com terminologia antiga, nada, porque depois que eu me formei, eu nunca mais peguei na lima ou em qualquer coisa dentro do canal na minha vida. Mas, conceitualmente, eu entendo. Então, veja, se fez o diagnóstico correto, que precisa, né, polpa viva, polpa morta, não sei se ainda é assim, mas enfim, precisa fazer a endo, gente, a endo bem feita, vamos separar um pouco a técnica, que foi o que você falou. A técnica a gente discute no segundo momento, mas, em teoria, bem feito, bem diagnosticado, bem planejado e bem feito, endodontia é um sucesso. Ponto. Tem N milhões de trabalhos mostrando isso. Entendeu? Então, a gente pode discutir depois com pino, sem pino. Não vamos entrar nisso, mas quem põe um pino, mas precisa pôr o pino, põe o pino junto, no forte. E depois uma restauração bem colocada, bem indicada, né? Porque, veja, vamos fazer um parênteses. Faz o canal bem feito, põe um pino bem feito e põe uma resina mequetrefe. O paciente morde, quebra, a culpa é da endo. Ah, é porque o canal foi... como é que falam? O dente ficou mais friável, mais seco. O diabo aí que falam, quebrou. Aí joga a culpa na endo. Pronto. -1 para endo. Não é? Aí fazem a restauração, não fazem a adesão direito. Daí infiltra, não sei o que lá. Aí dá uma infiltração secundária na endo, que não tinha nada a ver, só está coitada ali sofrendo secundariamente. Ah, mas é sempre o canal o problema do dente. Não. Isso vai sendo construído até que chega nas bobagens que a gente vê hoje em dia, de que a necrose pulpar tem bactérias que leva para não sei aonde. Gente, se fosse assim, periodontia matava, e não mata. A quantidade de bactéria que tem na endo, na maioria dos casos, isso é para o organismo, né? Parece que o organismo está passivo, né? A bactéria está lá, ela domina tudo e vai matar o paciente. É um monte de bobagem, né, que se fala, né? E até para vir para o podcast eu fui atrás de ver de onde vem isso. Isso vem lá do século passado, do começo do século passado, e alguém requenta uma história, a mesma coisa que na periodontia, que é querer requentar a história da infecção focal, né? Bobagem absoluta. Mas enfim, então eu acho que a gente tem que separar o seguinte: o dente, ele, partindo do princípio que todas as etapas, seja a endo, seja a restauração, etc., são bem feitas, conforme os guidelines de cada um que vai mexer nesse dente, seja a endo, seja quem põe o pino, seja quem faz a restauração, seja quem faz a coroa, a porcelana e a oclusão. Se todo mundo seguir seu papel, que é básico na odontologia, esse dente vai ficar por anos e anos na cavidade bucal. Ponto. Certo? Agora, é fato que existe o outro lado, que foi como vocês colocaram. Então isso seria teoricamente.
certo? Agora vamos para a prática. A prática envolve o quê? Técnica, como você colocou, Renato. E técnica exige o quê? Curva de aprendizado. Se eu me meter a fazer um canal, eu tenho 30 e poucos anos de formado, mas eu nunca fiz um canal na minha vida. Se eu fizer um canal, a chance de dar errado é 100%. A culpa de quem é? Da endodontia? Não. A culpa é de quem se meteu a fazer o que não podia. Então você tem que avaliar tecnicamente. Aí eu concordo com você. Odontologia baseada em evidência. Melhor evidência científica a gente tem. O canal tem que ser tratado. Melhor técnica é o do profissional. E a nossa profissão, ela é técnica. Nós somos cirurgiões dentistas. A gente não é só dentista, a gente é cirurgião dentista. A palavra cirurgião invoca o quê? Habilidade técnica. Então, e essa habilidade técnica, ela depende de uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado, ela leva um tempo para se desenvolver. E ela está diretamente relacionada ao sucesso do procedimento. Entendeu? É uma coisa que pouco se é discutido, mas é fato. Um profissional da área de endodontia, que faz endodontia há 30 anos, com sucesso, ele tem muito mais chance de dar certo mesmo do que aquele jovem especialista que faz 2 anos. Ele é capaz, ele pode. Mas daí vem o que você falou, a gente tem situações limítrofes que é operador dependente, não tem jeito, entendeu? Todo endodontista é igual? Não, tem N variáveis, isso é técnica. Entendeu? Eu concordo com você. Eu vejo que no implante também, né? Se você conduz erroneamente a técnica, você também tem uma chance de perder o implante, do insucesso. A endodontia, ela sofre porque o implante, ele acaba sendo uma solução após a endodontia. E a solução após o implante fica um outro implante ou fica uma situação. Então a endodontia sofre muito porque é mais fácil para eles falarem: então tire, põe um implante. Né? Essas limitações que a técnica traz faz com que eles desistam mais facilmente da tentativa. Pelo menos a gente vê assim. Eu concordo 100% com o que você falou. Mas, Renato, aí eu vou ser um pouco mais agressivo, e aí existe um erro de formação de base da odontologia, que é o seguinte: eu não gosto de comparar, mas é fato. Quando a gente compara com a medicina, o que acontece? O médico, ele não condena uma perna, ele não condena um braço, porque ele tem o quê? Uma alternativa em fibra carbono que é boa. Se a gente comparar dessa forma, a gente vê de outra forma. Mas na odontologia, o próprio dentista, ele condena muito fácil um dente. Por quê? Porque não tem uma repercussão, a princípio, de morte ou de uma outra questão. Mas ele condena o dente muito facilmente, o que está errado em termos de formação. Entendeu? Então, veja, e quando a gente pensa nisso, existe toda uma sequência de eventos que é o que traz também os problemas. Porque o profissional dentista, ele já sabe, ele já vem de uma formação, infelizmente, de pouca responsabilidade. A formação do estudante de medicina, ele sabe que em algum momento, se ele não fizer direito, ele pode matar uma pessoa. A gente não. Perder um dente, o que não deveria ser, porque perder o dente, entre aspas, para o dentista é a morte. E aí joga em cima, volto a dizer, e dentro da dentística, estou falando dentística no sentido do dente, de tudo, seja restauração, etc., a endodontia, como tecnicamente ela é a mais difícil, pelo menos é o que eu entendo, ela precisa da maior curva de aprendizado, certo? E nos casos, não só anatômicos, mas de retratamento, etc., você cai mais o índice de sucesso, é fácil falar assim, extrai, põe implante, mas não pode ser assim. É aquela transferência de
de limitação, né? O profissional ele tem uma limitação nas técnicas que ele vai executar, ele transfere para o caso do paciente por achar que é fácil e que não vai ter uma falta, né? E a gente não pode, né, conduzir uma área da saúde dessa forma. Rafael, meu irmão, tem uma frase que é bem interessante, ele fala assim, para quem só tem martelo, todo parafuso é prego. É isso. Né? Porque você não tem outras ferramentas e nós Exatamente. precisamos ampliar. Nós temos alternativas e isso precisa ser levado dentro de um planejamento interdisciplinar, multiespecialidade, entendendo o indivíduo e não o dente por si só. Até porque foi o que a gente estava falando. Por que manter o dente? Né? Porque nós temos uma unidade funcional, nós temos propriocepção que nós não temos na implantodontia. Né? Então é um excelente substituto. Mas, como você mesmo disse, ele não substitui de forma completa e não é melhor do que uma estrutura funcional, um elemento dentário que vai se manter. Né, mano? Eu gosto muito de toda essa argumentação que o Giuseppe fez, porque eu sempre falo que a odontologia, de forma geral, ela só é tão permissiva com protocolos não estabelecidos ou condutas que não têm embasamento por literatura, porque ela não mata. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu, quando decidi fazer odontologia e quando eu decidi fazer endodontia, eu decidi isso daí porque eu quero salvar dentes. Né? Então, se eu perco um dente que era passível de ser salvo, obviamente com previsibilidade, com uma certa margem de segurança do tratamento, eu me sinto um derrotado, porque eu estou falhando na minha missão. Eu não estou matando o paciente, mas eu estou não cumprindo o meu objetivo, que era de tentar salvar o dente. Então, eu gosto muito disso, eu sempre repito isso daí. A odontologia é permissiva porque não mata. Né? Porque se matasse, a gente estava lascado com esses protocolos todos que a gente faz e tudo mais, até com as indicações incorretas, etc. Então, eu acho que isso daí é uma coisa interessante. Um outro aspecto legal é ver essa visão do implantodontista, um implantodontista instruído, formador de opinião, né? Ver que não existe esse embate, né, da implantodontia com a endodontia. E eu tenho visto isso daí com indicadores, com colegas que são bem instruídos. E aí, na verdade, a gente entra depois numa questão um pouco mais polêmica, que eu acho que é legal a gente estar colocando aqui, que hoje, na rede social, essa discussão da extração, principalmente pelos fins biológicos, né, ela se dá por pessoas que talvez não tenham esse embasamento e aí pensam assim na endodontia assim, vamos extrair porque você vai ter uma infecção focal, porque isso vai te gerar um problema no fígado, no pulmão, no rim, no cérebro, e vamos colocar um implante de cerâmica aqui que isso daqui vai salvar e tudo mais e vai funcionar, né? Então, são alguns aspectos que a gente vai sentindo que são interessantes. E aí eu queria, professor, que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão desses dentistas biológicos, dessas coisas. Eu acho que é um tema legal aqui para a gente estar aventando aqui. Então, obrigado. Eu acho que eu brinco que o pessoal, eu tô num momento que o pessoal fala que alguns falam que bom que o Giuseppe está, pelo menos na minha área, pério, implante, falando de ciência, etc. Mas isso vale para toda a odontologia. Eu estou virando o louco da ciência. E o louco em que sentido? De tentar, talvez de maneira utópica, colocar de maneira muito clara, mesmo para o clínico, que tudo tem que estar baseado em ciência. Entendeu? Então, quando a gente fala da endodontia, eu vou chegar nos dentistas biológicos, quando a gente fala da endodontia, mais uma vez, a endodontia, ela tem uma base científica, uma evidência científica, porque quando a gente fala em evidência científica, a gente não está falando de um ou dois trabalhos, a gente está falando do conjunto que a ciência nos trouxe, entendeu? De mostrar que a endodontia, ela é sucesso absoluto. Previsível e ponto. Concordo com o Renato que foi outra coisa que
Me desculpe se eu estou entrando numa seara que talvez eu não esteja muito correto, mas o que eu vejo da endodontia, eu classifico em duas áreas. Primeiro, vamos deixar muito claro. O tratamento endodôntico, tratamento de canal, ele é sucesso e previsível, quando bem diagnosticado e bem executado tecnicamente. Ponto. Eu acho que essa parte não existe discussão, isso está baseado em ciência e pronto. Agora, o que tem evoluído na endodontia, entendeu? O que são? São aspectos técnicos e tecnológicos, que aí eu não vou saber detalhar, mas eu entendo que, por exemplo, tudo que hoje a gente tem de tomografia, de imagem, etc., vem ajudar em quê? No diagnóstico, no plano de tratamento, entender, né? Eu vejo, sou só curioso, hoje com tecnologia você vê lá dentro do canal, vê a curva para cá, vê curva, nem sei se já está vendo o canal acessório para cá, ali, enfim, né? Os materiais, a forma como tira, limpa e descontamina, eu acho que isso é uma evolução natural, uma evolução constante. E que às vezes, nesse processo, eu não estou falando ainda porque eu não tenho conhecimento profundo, mas que às vezes nesse processo a gente pode ter idas e vindas. Em que sentido? Você propõe, sei lá, usar um medicamento ou um descontaminante A que parece ser promissor, mas que se usa e a ciência mostra que o resultado... volta para trás. Mas isso não condena a endodontia, porque ela já está estabelecida. Está entendendo que ela é sucesso e previsível. O restante são formas, né? Era lima, agora é rotatório, amanhã vai ser inteligência artificial, amanhã vai ser o quê? Vai ser o robô, vai ser... Não importa, isso são evoluções, né, tecnológicas que existem na área da saúde como todos. Uns vão mais, outros vão menos, né? Se a gente for para a medicina, tem o caso clássico, hoje opera-se próstata com robô, mas não opera o olho com robô ainda. A mão tem todo um preparo, mas tem ponto que a mão ainda é melhor. A gente vai chegar no robô? Não sei, mas isso são evoluções. Agora, dizer que não faz, isso... Desculpe, isso é de uma ignorância, é de uma falta de conhecimento e, honestamente, para usar uma palavra que eu gosto, né, de uma imbecilidade fora do comum. Então, endodontia, né, e não estou falando que eu estou convidado aqui pela sociedade de vocês, não, porque é fato, eu não falaria diferente. Endodontia, ela é sucesso. Eu não estou falando como implantodontista, eu por acaso sou implantodontista. Estou falando do que eu conheço, entendeu? Então... eu acho que isso é importante deixar absolutamente claro. Não tem. Volto a dizer, entender cientificamente, ter base e entender dificuldades, limitações técnicas da própria especialidade e do profissional não condena o resultado. Entendeu? Então... E eu acho que vai muito de encontro, até o que o Renato puxou no começo. E o professor Lars Spamber, quando ele foi entregar o Trioro, ele escreveu um editorial muito interessante nessa linha. Que a endodontia ela já tem robustez científica há muitas décadas, mostrando um índice de sucesso acima de 90%. Quando você pega estudos controlados, randomizados, de centros de pesquisa, fazendo a endodontia corretamente, o índice de sucesso é altíssimo. O problema é quando se vai dentro dos estudos epidemiológicos de corte, o que está sendo feito na população. Esses índices caem. Então, nós sabemos como fazer, mas por que isso não é aplicado? Né, Renato? Então, existe esse espaço entre o que se sabe, infelizmente, o que o endodontista ou o clínico geral tem feito, talvez buscando o que o Renato colocou muito bem, a velocidade, né, a questão financeira, utilizando de forma inadequada as ferramentas, né, Renato? É isso. Acho que vocês dois tocaram um ponto bem importante. Você falando sobre os estudos epidemiológicos mostrando diferente do que os estudos randomizados. Então, a gente vê um índice de sucesso num estudo que foi focado na técnica aplicada, na qualidade do material, na qualidade do processo. Então, uma vez que segue-se todos os parâmetros, existe um índice de sucesso alto. Agora, quando você vai para o epidemiológico, que o sucesso é baixo,
não quer dizer que a endodontia está perdendo sucesso. Está dizendo que ela está sendo mal executada. E aí ela está sendo mal executada por quê? E aí eu vou fechar a carona no que o José falou. Ignorância. A ignorância é um não conhecimento e a imbecilidade, né, como você falou, é quando você segue o que não tem fundamento. E hoje o que a gente está sendo inundado é exatamente disso. Então a ignorância é aquela atitude de se falar não, né, de negar. Sua filha pede, posso ir na festa, no baile funk no morro? Você vai falar assim, não. Aí você fala, não por quê? Porque lá vai acontecer alguma coisa. Você não sabe se vai acontecer alguma coisa. Mas você, como não sabe, você fala, não vai. É normal isso. Então, é a mesma coisa. Eu não sei se vai dar certo, então eu não mantenho o dente. Eu não sei tratar, então eu tiro o dente. Né? Então, a gente vê muito que a ignorância ou a falta de conhecimento leva a pessoa a negar algo. A gente vê isso muito. Então, o grande ponto é, nessa onda biológica, é ignorância. Então, como você não sabe o que vai acontecer, você pega um ou outro assunto baseado num modismo ou numa tendência de querer ser o mais natural e melhor, e você acaba prejudicando o paciente. Porque você não está sendo minimamente invasivo. Você está sendo minimamente invasivo numa necessidade de invasão. E aí começa uma série de acontecimentos que levam ao fracasso futuro. Quer ver? Eu vou puxar uma coisa aqui bem delicada. A remoção seletiva de cárie. O que é a remoção seletiva de cárie? Então quer dizer que você deixa a cárie porque você não quer expor a polpa. E aí você leva um ponto que, se você expuser a polpa, você vai ter que fazer canal e vai perder o dente. Você não vai perder o dente. Agora, se você mantiver a cárie e você prejudicar aquela polpa e entrar no processo crônico, o seu índice de sucesso diminui. Então não foi a endodontia que perdeu o dente, foi a sua atitude minimamente invasiva que jogou o dente no risco. Então eu não estou dizendo que a remoção seletiva de cárie é errada, mas quando ela é mal indicada, ela é errada, como qualquer outra técnica, qualquer outro tratamento. Então tudo sim se mistura, né? E é por isso que é importante as especialidades se juntarem. Eu acho legal essa iniciativa, legal ter o Giuseppe aqui, porque a gente conhece das nossas limitações, a gente sabe assumir os nossos erros, mas a gente não está sabendo educar ao ponto de que a nossa limitação faz com que toda a solução seja a remoção do dente, a colocação de um implante, né, Giuseppe? Porque o implante também tem os seus equívocos, as suas falhas e os seus más conduções. Claro, eu acho que vou pegar o que você falou e o Manuel falou, que é o seguinte, já vou chegar nos dentistas biológicos. O que é o seguinte, o louco da ciência, voltamos à ciência, como vocês bem pontuaram aqui. Quando você faz trabalhos intervencionais, certo? Aonde todos os aspectos estão controlados, então você tem uma intervenção controlada, o índice de sucesso da endodontia em condições normais é acima de 90%, acho que até mais, 90%, entendeu? Aí vai variar se é polpa viva, polpa morta, as condições iniciais da polpa, que eu não vou entrar porque eu não sei discutir isso, mas tirando essa variável, o que acontece? Em condições controladas, então um profissional experiente, diagnóstico bem feito, plano de tratamento tecnicamente conduzido, pronto. Agora, é para isso que serve o estudo intervencional. Ponto. Agora, como foi citado aqui, você pega estudos observacionais, retrospectivos ou prospectivos, que tem uma outra finalidade, entendeu? Que é ver quais as variáveis estão relacionadas ao desfecho. Então vamos colocar o desfecho qual é? O sucesso endodôntico. Quando você pega a população e um monte de endodontia, que eu não sei como foi feita, não sei se foi bem diagnosticada, não sei se foi bem conduzida, se foi material, etc. É claro que esse índice de sucesso cai. Eu vou pegar minha área, periodontia e depois de implante. É a mesma coisa.
Se eu pegar, modéstia à parte, professor Giuseppe fazendo um tratamento periodontal com todas as condições, e evidentemente o paciente colaborando, na endo você nem precisa disso, mas a pério colaborando no sentido de escovar, fazendo tudo certo, o índice de sucesso e manutenção de dentes é 100%. Certo? Agora, quando você vai pegar na população, é claro que esse sucesso cai, porque eu não sei como foi feito, o paciente está escovando, está escovando. Então, veja, agora, onde está o problema? Você pega pessoas que não têm conhecimento de ciência, não têm fundamento, e usa, né, Renato, o resultado de um estudo epidemiológico para falar de intervenção, está misturando, sabe, banana com filé mignon. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas daí vem naquela outro problema do profissional mal formado que fala assim, ele põe um trabalho como está publicado, como isso é sucesso, isso é verdade. Verdade absoluta. Não é, porque você tem que interpretar qual é o objetivo daquele trabalho, qual foi. Então, a pessoa, eu já vi pessoas apresentarem, foi publicado, case series, seleção, série de casos, desculpa, me fugiu. Série de casos é o início, não demonstra nada, aquilo é uma possibilidade futura, mas vai no congresso, mostra, e pior, eu fiz no meu consultório, aí começa a afundar, né? Mas isso vende, né? Eu fiz o meu consultório, esses 10 casos, colocando titica de galinha dentro do canal e deu certo. Gente, isso não é... Primeiro, não vale nada, não é intervenção, isso é uma informação que, no máximo, pode falar, será que vale a pena estudar titica de galinha como material medicamentoso para o canal? Aí tem que começar Vou te interromper, e já até estudaram isso, tá? Bauman, lá atrás, se eu não me engano, 1900 Não, eu falei titica de galinha porque... E era titica de pardal. Então, mas eu falei porque, como antes de vir para cá, eu fui ver de onde vinham algumas bobagens, aí eu vi que tinha alguma coisa de passarinho. Eu não chutei Enfim, então veja, saber passar informação, mesmo científica, de maneira correta e saber interpretar, isso não é para todo mundo, entendeu? E daí as pessoas usam a informação, mesmo publicada, mesmo científica, de maneira errada. Aí vem o que o Renato falou. Pega um estudo epidemiológico, que pode ser um estudo até com muita gente, cálculo amostral, tudo, e fala que olha como o sucesso da endodontia é baixo. Está errado. Tem nada a ver com a técnica e com o procedimento. Primeiro, tem nada a ver com o procedimento paciente profissional na cadeira, que é outra coisa, é outra discussão. Mas usa essa informação e passa essa informação. Aí começa a aparecer, Renato, aí uma coisa, a desinformação vem puxando a outra, e aí cada um constrói a sua história e chega no último ponto, como é a informação, se eu não estou enganado, uma das mais recentes, que até chega para mim, né? Porque assim, como eu fiquei o louco da ciência, todo mundo que vê esses vídeos de dentista falando bobagem, encaminham para mim. E se vocês virem, pode encaminhar para mim, porque eu estou montando uma aula com isso. Né? Acho que eu vou ser muito processado, mas enfim, o que acontece? Aí uma coisa vai puxando a outra e chega no final, a coisa vai ficando descontrolada, chega no final e fala o quê? Não se deve tratar a endodontia e extrai e põe um implante. Eu vi uma profissional dentista num vídeo que ela mostra assim, não sei se vocês viram isso, ela mostra um dente, um corte de um dente, uma radiografia e fala que aquilo é necrose, a bactéria pode ir não sei o que, no coração não sei o que. Ela diz literalmente, tem que extrair e colocar um implante. A minha vontade é falar assim, sou imbecil,
Na sua boca você ia fazer isso? Porque se ela falar sim, aí me desculpe, ela é imbecil 2 vezes. Tá entendendo? Aí nem dentista deveria ser. Mas é isso que vai propagando, né? E aí chegando... eu estou falando demais, eu acho. Tá não. Não, pode ir. Ótimo. Porque eu acho o seguinte, nós vivemos hoje que o que deveria ser a era da informação virou a era da desinformação. Então, o que precisa ser desenvolvido hoje, eu acho que como uma das principais competências, desde o aluno da graduação, passando pela pós-graduação, na formação do profissional, é o senso crítico. É entender e analisar criticamente a informação. Porque esse está sendo o grande problema nosso. Né? Nós vamos entrar agora nessa seara sobre uma pseudo-especialidade que foi criada na odontologia, que é o dentista biológico, né? Em que de biológico não tem nada, porque ele propõe a substituição do biológico pelo biocompatível. Né? Então nós deveríamos, já está conceitualmente equivocada essa pseudo-especialidade que não é reconhecida por nenhum órgão oficial, porque ela não existe, né? Mas que prega a substituição do que é biológico pelo que é biocompatível, sem nenhum critério do que a gente conversou aqui, né? Então eu acho que nós estamos vivendo um momento complicado, delicado da especialidade, da odontologia como um todo, porque como você muito bem colocou, Giuseppe, são profissionais que estão disseminando essa má informação, né? Algo que em alguns casos chega a ser criminoso, porque você propõe mutilar um paciente. Extrair um dente que não tem nenhuma indicação de exodontia é propor mutilar esse paciente. Né? Com informações equivocadas, baseadas em estudos talvez antigos, informações pinçadas, né, de determinadas informações científicas, sem essa robustez que nós já temos de informação. Né, Manuel? Então, assim, até a implantodontia tem sido atacada, eu tenho visto, com a substituição de implantes já bem ósseo-integrados em função pelos implantes, né, de cerâmica e tal. Então, né, são propostas de tratamento para o paciente que são criminosas realmente, não é isso? E eu acho que... Veja, a gente está numa fase onde, como você bem colocou, com tanta informação, o pêndulo foi para o outro lado, foi a desinformação. Né? Exatamente. E aí, essa desinformação, ela vai criando o quê? Uma condição, isso vale para todos os aspectos da nossa vida, que é o famoso algoritmo. Então veja, quando você clica num dentista biológico, o algoritmo entende que você clicou. Aí você curte. E aí você é direcionado para vir mais informação. Então, quando você menos espera, isso vale para todos nós, que é um reflexo das mídias sociais, a gente está vivendo numa bolha de informação que concorda com aquilo que você tem clicado. E aí, se você não tem o senso crítico, como você bem colocou, você vai acreditando que aquilo é uma verdade. E isso vai se propagando. Tá entendendo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E na odontologia não é infelizmente, um privilégio da odontologia, mas todas as áreas de saúde, e acho que todas as áreas, mas vamos falar da odontologia, eu brinco que no mercado, se você embalar bem, você vende rosário para vigário. E o vigário compra. Então, veja, você cria questões ou ideias que não têm embasamentos nenhum na área da saúde, você não tem embasamento científico nenhum, mas a verdade é que existe uma fatia dos profissionais, infelizmente, e pior, da população que compra. Então veja, a verdade é que, vamos falar dos dentistas biológicos, né? Mais uma vez, a minha palavra, outra imbecilidade criada.
100% imbecil, entendeu? Mas eu não posso deixar de entender que uma população de profissionais e uma população de pacientes compra aquilo, né? Eu não vou entrar em outras áreas para não criar muito polêmica, né? Mas isso é fato, isso eu acho que é do ser humano. Agora, volto a dizer, essa iniciativa e outras de formadores de opinião, etc., que tem embasamento, tem que colocar o contraponto, né? Eu acho que ficou muito, todo mundo conhece dos dentistas biológicos, uma situação da remoção do amálgama. A pessoa, né, parece um astronauta, etc. Daí vem o médico, não vou citar nomes, mas famoso aí, que é um enganador, que se remover, isso está falado, se remover o amálgama, a pessoa pode parar de andar. Então, isso vai criando, né? E eu sou do tempo que muito amálgama foi removido porque o objetivo era trocar por resina. E não precisava ser removido. A ciência não dava base nenhuma para remover aquele amálgama. E aí a gente vê o quê? É muito dente sendo condenado porque é melhor para o dentista. É melhor para a empresa de implante. Entendeu? As empresas de implante, hoje em dia, já passaram da fase de estimular o que no passado era o que a gente chamava de eutanásia dental. Teve um estímulo, inclusive das empresas, e entre aspas, alguns profissionais vendiam isso, brasileiros, internacionais, né, muito relacionado não com a endodontia, mas com a periodontia. Ó, vai perder osso, que vem mais ou menos ao encontro do que a gente está falando da endo, entendeu? Vai perder osso, extrai o dente para o implante. Como eu sempre disse, extração preventiva. Extração preventiva, isso não existe, né? Foi muito bom para quê? Para os dentistas. E foi o que você colocou, Emanuel. Se a gente fosse ver tudo que foi proposto, né? Graças a Deus não deu coisa ruim. Porque a gente podia ter muito problema. E a gente tem começado a ter problema por causa da periimplantite, que é outra discussão, entendeu? Que é uma doença que eu digo que o dentista inventou. É a única doença inventada por um profissional da saúde. Porque a gente que está colocando não é natural. Então, veja, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com esses modismos, né? Eu vejo nas mídias sociais, como você citou, né? É que eu não tenho esse perfil, mas se eu começar a malhar, colocar uma blusinha, um músculo, um penteado bonito, etc., e começar, né, colocar um monte de faceta branca nos meus dentes, né, e começar, é claro que eu começar a falar bobagem, mas bem embalada, etc., vai ter mercado. E repetida, né, José? Eu acho que o grande ponto também é que o que está acontecendo hoje é o que se consagra algo não é mais o estudo longitudinal, não é mais o acompanhamento de caso, é a repetição, né? Se todo mundo falar a mesma coisa, começa a virar verdade. E por que isso acontece? Porque o logaritmo das redes sociais, ele vai te jogar para aquilo que você está buscando. Ele não vai te jogar para aquilo que é verdade. Ele não vai jogar aquilo que é útil. Ele vai te jogar para aquilo que você quer ouvir. A gente está vivendo esse mundo. Na época que a gente era moleque, a gente assistia o programa de TV que passava na TV. Agora a gente assiste o que a gente quer. Então o mundo hoje vê o que quer, não vê o que é certo ou o que é errado. E isso vem no conflito, né? Aonde as pessoas se informam? Na rede social, e aí a rede social não tem fundamento, muitas vezes tem, e aí tem gente que já aprendeu que o PubMed é uma biblioteca de resposta para o que você quer, não para aquilo que precisa ser a resposta, porque você acha publicação dizendo que o A é melhor que o B, e você acha dizendo que o B é melhor que o A. Você acha dizendo que o azul é mais azul que o outro azul, você acha dizendo que o azul é mais azul que o vermelho, você acha o que você quiser. Você cria o raciocínio baseado em ciência,
em ciência que não tem sentido. Porque não é porque está publicado vira verdade. E muita gente usa essa informação. Não, mas isso aqui está publicado. Tudo bem, mas quanto... Manuel, você que é um cara que publica muito, quanto tem na ciência de publicação errada? Muito. Não é verdade? Tem muito. E a gente não pode esquecer que ainda é uma consequência de algo. Ela dificilmente é a causa. Ela é uma consequência de uma condução mal feita, de uma restauração mal feita, ela é a condução de uma oclusão mal feita. Então, a falha da endo, claro que ela tem o seu erro, né, depois que você tratou, mas para você chegar a ter que tratar um canal, é uma consequência de algo da odontologia. Então, isso tudo precisa ser discutido para a gente chegar realmente e confirmar para as pessoas de vamos buscar realmente a informação correta para atender o paciente da forma mais correta. Não buscar modismo, né, que a gente vê tudo por aí. A minha sobrinha, ela é nova, ela vive no TikTok. Ela fala, tio, eu vi isso aqui que é bom, né? Onde você viu isso? No TikTok. E no TikTok, porque tá no TikTok, tá certo? Não, mas todo mundo tá falando. Então, a consciência dela é que é certo pela repetição, não de todo mundo, mas de quem ela segue e do que o logaritmo jogou para ela. Então, olha onde a gente está chegando no que educa as pessoas. E a odontologia está nesse meio, a medicina está nesse meio. E essa biologia do biológico está trazendo que determinados componentes são maléficos para a saúde. Só que ninguém regula e ninguém discute de que tudo nessa vida pode ser remédio ou veneno dependendo da dose da indicação. E aí vira um mundo que cabe uma discussão para a gente fazer 200 podcasts para isso. Isso é perfeito, Renato. Essas bolhas que foram formadas, um exemplo muito claro é a política, né? A polarização que existe hoje no Brasil, ou você é do time A ou do time B, isso acontece em todas as áreas. Né? Então, se você começa a seguir uma linha, você acaba, né, tendo informações só naquele sentido. A gente teve um episódio muito recente nas mídias que repercutiu, né, de forma muito grande, com o professor Jaime Cury. Eu ia falar, né? exatamente uma isso. coisa assim que chegou ao absurdo, né, da pessoa não conhecer o Jaime Cury e criticá-lo e pedir para ele estudar. Mandar estudar flor. Então, assim, com a crítica que está havendo, né, de alguns pseudo-profissionais, porque a gente não pode nem chamar como profissional uma pessoa que não estuda, né, e pede para aquele que construiu todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre o assunto para estudar um pouquinho mais, né? Então vai estudar nos seus próprios livros, nos seus próprios artigos, provavelmente. Mas é uma falta de senso crítico, e o Renato colocou muito bem, e é uma característica, talvez, hoje da população, que a academia precisa entender. Os profissionais que produzem ciência, talvez eles precisam entender onde informar ou como levar essa informação para a grande população. Esse é um objetivo nosso aqui, por exemplo, desse podcast, a gente começar a discutir e tentar, né, popularizar mais e democratizar a informação, e esse é um grande desafio. E aí eu queria entrar para a gente, né, caminhar aí para o nosso final, para o nosso podcast não ficar muito extenso, quais os desafios que nós vivemos hoje e como nós podemos chegar a essas pessoas de uma forma saudável, levando a informação correta, estimulando o desenvolvimento do senso crítico dos nossos colegas dentistas e também da própria população. Bom, para o profissional de odontologia, eu acho que falta um pouco do conhecimento do método científico. E aí isso tem que vir desde de uma graduação, no qual a gente tem que discutir cada vez mais isso daí. Existem disciplinas próprias para isso, mas talvez a gente não esteja dando a devida importância para essas disciplinas, que eu acho que elas devem regrar aí o restante do curso. E, obviamente, para aqueles que já passaram por uma graduação, nós, formadores de opinião, a gente tem que talvez tentar mostrar como esse método científico ele é importante para a conduta dentro do consultório dessas pessoas. Para a população de forma geral, eu acho que falta a gente fazer um pouco a translação daquilo que a gente vem achando por meio de pesquisas e por estar inserido dentro de universidades ou dentro de empresas, mas dentro desse mundo, de uma forma simples, de uma forma que a gente consiga
fazer com que essa população esteja visualizando, e aí isso daí envolve toda uma questão de mídia digital e tudo mais, e obviamente essa iniciativa aqui da Sociedade Brasileira de Endodontia, ela também objetiva atingir a população de forma geral, e para nós eu acho que talvez seja importante uma renovação de comunicação, né? A gente tentar falar isso numa linguagem um pouco mais simples, numa linguagem pro leigo, para que ele entenda as verdades e as mentiras que existem na odontologia. Acho que esse é um exercício difícil de ser feito muitas vezes, né? Até para as pessoas que somos, querendo ou não, técnicos na área, a gente muitas vezes tem dificuldade de fazer essa translação para uma linguagem leiga, mas é algo que a gente tem que fazer diariamente. Acho que a gente tem que procurar melhorar isso daí. Acho que essas são as minhas considerações. Eu concordo. Eu acho que os formadores de opinião, e principalmente aqueles que estão na academia, do qual eu me incluo, eu acho que tem uma falha de comunicação. A verdade, por um lado, é que a gente ficou muito fechado no nosso reduto acadêmico, no nosso mundo de pesquisa, etc. E a gente deixou um gap aonde a comunicação do que a gente faz, em que última análise tem que ser em benefício da sociedade, a gente não aprendeu e a gente tem dificuldade de transmitir. Então, o que a gente chama de comunicação científica para a sociedade, que ela é fundamental, a gente está caminhando e a gente falha muito ainda. Então, eu concordo com você, a gente precisa melhorar essa comunicação, uma comunicação de maneira clara, simples e eficiente. Porque é só através disso aonde seja outros profissionais, seja a população, ela tem que ter a fonte ou várias fontes, mas que ela possa confiar, certo? Então isso é um exercício e isso precisa ser feito, né? Eu tenho um projeto pessoal meu, né, que chama Dentistas Consciência, que vem ao encontro disso, tentando fazer essa comunicação e ensinando os dentistas, não estou falando pós-graduando, qualquer dentista, a no mínimo saber filtrar a informação. Entendeu? O que não é fácil, porque veja, a formação do nosso dentista, e é totalmente explicável e compreensível, o nosso aluno de graduação, apesar de terem as matérias de metodologia científica, eles terem essa pincelada de ciência, os nossos alunos, e volto a dizer, é totalmente compreensível, eles estão muito focados em aprender a técnica, porque a técnica, ele vai sair ali no mercado de trabalho, ele tem que saber pegar alta rotação, um fórceps, uma cureta, um ultrassom rotatório, seja lá o que for, e desempenhar. Então, na formação, a ciência fica muito marginalizada. Porém, o que acontece é que essa conduta, ela continua pela especialização, ela continua na vida da pessoa. A pessoa vai muito atrás da técnica, entendeu? E como eu disse, e hoje em dia, se isso ainda vem embrulhado com todo o arsenal de mídia que existe hoje para a venda, a pessoa compra. Sem fundamento, sem nada, tudo que a gente já falou aqui. Então eu acho e concordo que a nossa comunicação, e a gente tem que ocupar esse lugar. Não adianta, eu sou professor universitário da Universidade de São Paulo. Se a gente não entender que esse professor tem que sair da sua zona de conforto interna, dentro da pesquisa, dentro do PubMed, como o Renato colocou, etc., e se a gente não souber se comunicar e ocupar esse lugar, a verdade não pode reclamar de outros estarem ocupando o lugar, né?
Então isso é fundamental. Então eu volto a dizer, eu já disse lá no começo, digo agora para finalizar, essa iniciativa da Sociedade de Endodontia, Sociedade Brasileira de Endodontia, que através desses podcasts e de outras questões, acho que vocês estão fazendo, é fundamental. Entendeu? Eu espero que a Sociedade Brasileira de Periodontia e Implantodontia, a Sociedade de Odontopediatria e outras tenham, eu nem sei se tem, né? Mas o exemplo que vocês estão dando, isso seja replicado positivamente e que a gente ocupe esse lugar de informação, né? Aí, a escolha é do mercado, né? A gente não consegue controlar tudo, mas ele sabe que tem uma informação com responsabilidade, com embasamento, que é importante. Então, e que é segura. Isso é fundamental. Aí você vai ocupando o lugar. Porque caso contrário, você dá abertura a dentistas biológicos, daqui a pouco tem dentistas nucleares, dentistas palhaços, não importa. Aí vem dentistas de tudo quanto é jeito. E o nicho vai sendo e tem um resultado financeiro. Então a gente tem que ocupar o lugar e saber fazer, certo? Então acho que hoje podcast, como a gente está fazendo, é uma linguagem rápida, simples. A gente tem que usar como vocês estão fazendo. E isso tem que disseminar por toda a classe odontológica. Então eu quero, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez o convite e parabenizar vocês pela iniciativa. Entendeu? Então, espero que tenha muitos frutos e que a gente continue ocupando o lugar que a gente deve fazer. Sensacional. Renato, eu acho que nós, às vezes, a academia, os colegas, né, que têm uma produção, um conhecimento, podem contribuir para a endodontia brasileira, mundial, eles perdem, às vezes, tempo discutindo meio para cá, meio para lá, e deixaram durante um tempo, né, uma seara aberta aí para outras pessoas ocuparem esse espaço. Então, eu acho que a pandemia, né, se a gente pode falar isso, que teve algum ponto positivo, um deles foi esse. Eu acho que a academia enxergou as mídias sociais, as redes, como um lugar que a gente precisa ocupar mesmo. Talvez demoremos, né, talvez demoramos a ter ocupado esse espaço, mas é um caminho a entrar, porque é a comunicação de hoje. O Renato colocou muito bem. É o TikTok, cara. É onde muitas vezes as pessoas estão. É o Instagram, né? É o YouTube. Então, nós precisamos levar a informação até essas pessoas, sejam profissionais ou pacientes. Né, Renato? Eu concordo com vocês dois. Eu acho que, encerrando, né? Eu acho fantástico o que o Emanuel falou e o que o José falou, e eu falo a mesma coisa. A gente precisa se comunicar melhor, não somente com o dentista, a gente precisa se comunicar melhor com o público. Porque hoje o público ele busca informação não só no dentista dele, mas ele busca na internet. E aí é o grande ponto, a gente tem que dar a opção de uma informação confiável. Então a Associação Americana de Endodontia, ela tem uma página para o paciente e tem a página para o... Dentro da mesma página tem a aba lá, você é paciente? Informações para você. Você é dentista? Informações para você. Então é uma forma destrinchada numa linguagem onde se ele fala, tenho dor de dente, tá ali a informação. O que é o tratamento de canal? Quais são os passos? Quais é o sucesso? Como deve acontecer? O que você pode esperar? O pós-operatório é esperado, não é? Isso é importante, porque senão a gente tem espalhado por aí um monte de equívoco. Doeu, arranca o dente. Ficou verde é porque... É muita desinformação, né? Então, e eu acho que a sociedade de endo tem que estar junto com todas as sociedades, concordo com o José. Então, a gente está aqui quando a informação na página da endodontia, informando o paciente, e quando envolve outras áreas, tem um link lá para a página da sociedade de peri-implante, que eles consigam informar também, e que linka com a sociedade de pediatria e que eles consigam informar também. Porque aí sim, se você tiver uma necessidade de informação, você sabe onde procurar. Senão você vai ser refém da desinformação repetida de pessoas medíocres. A verdade é essa.
Perfeito, e até casa muito bem aqui para nós finalizarmos, né, a importância dessa união, né, a união da endodontia, a união da endodontia com as outras áreas. Eu acho que nós precisamos parar de reclamar, de apontar, de compartilhar e começar a agir, né, de forma conjunta, que esse é o nosso objetivo. Acho que, né, nós iniciamos uma série de ações, o objetivo da sociedade é que tenhamos cada vez mais colegas juntos, trabalhando em prol da especialidade, em prol da odontologia e principalmente em prol da saúde do paciente. Então, nosso objetivo é a união, e o Renato falou muito bem, união não só da endodontia brasileira, mas com as outras especialidades. Claro, usando como exemplo e a Associação Americana de Endodontia, que é um grande exemplo para nós em termos de comunicação com a população, em termos de criação de conteúdo, né? Então, é importante que estejamos unidos nesse momento, né, para combater essa desinformação, essas informações equivocadas e criminosas que estão sendo veiculadas. Então, esse é um ponto importante. Então, para finalizar, queria agradecer imensamente, né, a presença de vocês aqui como debatedores e defensores da nossa odontologia, da promoção de saúde. Então, professor Giuseppe, queria agradecer, tá, a sua presença. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo, estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, eu queria agradecer à sociedade, a vocês. É sempre bom debater, né? É um assunto que eu sou apaixonado, né? E no fundo foi o que você falou, para a gente melhorar o nível dos cirurgiões dentistas, a gente melhorar o nível da odontologia e, em última análise, a gente dar um retorno em termos de saúde para os nossos pacientes com uma melhor perspectiva, não baseada em desinformação. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos. Renato, muito obrigado por sair aí do evento, sei das suas atividades, são muitas, e poder mais uma vez, né, contribuir com a sociedade, contribuir aqui com a endodontia brasileira. Você sabe a importância que você tem para todos nós aqui, então obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Daniel, é um privilégio estar aqui. Obrigado por ter a oportunidade de discutir diversos assuntos com vocês. Um prazer estar aqui com o Giuseppe, um prazer estar aqui com o Emanuel, pessoas que eu admiro demais. E você, Daniel, você deu uma cara muito melhor para a sociedade. Desde o início, quando as ideias, né, virtuais, as ideias de disseminar melhor a informação, e agora consagrando com essa série de podcast, está fazendo a sociedade muito mais útil, tanto para o endodontista, como adquirindo informação para também a gente poder educar o paciente final. Então, muito obrigado por essa oportunidade, parabéns pela iniciativa e parabéns pelo que você está fazendo. Poxa, muito obrigado, meu amigo. Emanuel, obrigado aí pela parceria, por estarmos juntos aí nessa série de podcasts. Maravilha. E por disponibilizar seu tempo também para a gente falar um pouco sobre endodontia. Maravilha, obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a mensagem final que fica aqui é: confie na endodontia, confie na implantodontia, confie na boa odontologia. Acho que é isso que é o recado que a gente consegue passar aqui hoje. Muito obrigado mesmo pelo convite. Perfeito, meu amigo. Cirúrgico como sempre. Então, agradeço aí a audiência de todos vocês e estaremos juntos no próximo episódio. Grande abraço.